Imagine estar em uma câmara mal iluminada dentro do Palácio Real de Madrid, no ano de 1700. Você acaba de testemunhar um evento que intrigará a ciência médica por séculos. O monarca mais poderoso da Europa sucumbiu, e os médicos reais estão prestes a descobrir algo surpreendente dentro de seu corpo, desafiando tudo o que acreditavam sobre a anatomia humana. Carlos II da Espanha jaz sem vida sobre uma mesa de mármore, sua pele pálida e quase transparente à luz dançante das velas. No entanto, esta não é uma autópsia comum. As descobertas a seguir serão tão surpreendentes, tão implausíveis, que muitas de suas descobertas seriam descartadas como invenções por mais de 300 anos. O médico-chefe avança com as mãos trêmulas, seus instrumentos cirúrgicos brilhando à luz dourada. Sem saber que está prestes a registrar um dos mistérios médicos mais bizarros da história registrada. Um rei cujo corpo escondia segredos que desafiariam os próprios fundamentos da medicina. Alguns teóricos especulam que certas partes da autópsia de Charles podem ter sido ocultadas devido a sensibilidades políticas ou religiosas, potencialmente escondidas em arquivos restritos, embora isso ainda não tenha sido comprovado. Ao se aprofundar nessas descobertas médicas ignoradas, se você aprecia desenterrar verdades ocultas da história, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo intrigante. Sinta-se à vontade para compartilhar sua localização abaixo. É impressionante que estejamos desvendando esses enigmas antigos simultaneamente de diferentes partes do mundo, conectados através do tempo e do espaço por nossa curiosidade mútua sobre o passado. A narrativa a seguir não é meramente mais um relato de extravagância real ou manobras políticas. Em vez disso, ela relata como séculos de endogamia dentro de famílias reais produziram um indivíduo tão geneticamente debilitado que sua existência desafiou os limites do que a ciência médica considerava viável. Carlos II não foi apenas o último monarca Habsburgo da Espanha, ele personificou uma catástrofe genética que desafiou a explicação médica moderna. Sua autópsia revelou condições tão extraordinárias que os médicos contemporâneos continuam a lutar para compreendê-las. No entanto, é a história de outro Carlos II que se desenrola com igual intriga e choque. Carlos II da Inglaterra morreu 85 anos antes de seu homólogo espanhol, e os resultados de sua autópsia escondem uma narrativa distinta, porém convincente, de engano real e verdades ocultas. Dois reis, duas nações, dois conjuntos de resultados de autópsia que transformariam fundamentalmente nossa compreensão da medicina real, mas apenas um deles abrigava um segredo tão perigoso, tão politicamente volátil, que permaneceu encoberto por séculos. Começaremos com o Carlos espanhol, pois sua história espelha uma narrativa de horror médico. Em 1661, nasceu Carlos II da Espanha, resultado de um dos mais extremos testes de endogamia entre humanos da história. Sua linhagem assemelhava-se menos a uma árvore e mais a uma linha de energia, com nomes recorrentes sugerindo um ciclo desconcertante de duplicação genética da dinastia dos Habsburgos. Sua prática secular de casamentos entre parentes, incluindo tios com sobrinhas, culminou no próprio nascimento de Carlos, deixando seu nível de endogamia superior ao de crianças nascidas de pares irmão e irmã. Compreender essa realidade é compreender que a linhagem real havia atingido uma concentração tão alta que Carlos era mais consanguíneo do que descendentes resultantes de irmãos. Desde o dia em que ele veio ao mundo, tornou-se evidente que algo estava geneticamente errado. Carlos só começou a andar aos 6 anos de idade e não falou coerentemente até os 8. Carlos apresentava graves anormalidades físicas, como uma cabeça descomunal, um maxilar proeminente que impedia a alimentação adequada e uma língua gigante que dificultava a comunicação. No entanto, esses defeitos eram apenas indícios superficiais do profundo dano genético. À medida que Carlos se tornava adulto, revelou-se que o dano se estendia muito além do que qualquer um poderia prever. O jovem monarca sofria de um grave conjunto de distúrbios genéticos, um fato agora reconhecido por profissionais médicos contemporâneos, que milagrosamente lhe permitiram sobreviver. Os médicos do palácio registraram convulsões prolongadas que o deixaram inconsciente por horas. Seus membros ocasionalmente ficavam imóveis por dias. Ele experimentou episódios melancólicos, nos quais caía em estados catatónicos, olhando distraidamente para as paredes por semanas a fio. A corte se adaptou às imprevisíveis crises médicas de seu rei, sempre incerta de quando ele poderia desmaiar ou quanto tempo duraria sua incapacitação. Registros do século XVII retratam Carlos como cronicamente doente, mas sua deterioração não era simplesmente esporádica, mas sim um declínio metódico. Cada um de seus sistemas corporais enfraquecia simultaneamente, sugerindo que sua constituição genética deliberadamente frustrava sua longevidade. A faceta mais triste da aflição de Carlos residia em seu desejo fervoroso de gerar um herdeiro. Casado 2 vezes, permaneceu sem descendência, e a incapacidade de perpetuar a dinastia dos Habsburgos o assombrava com profunda vergonha e desespero. Documentos palacianos revelam que ele buscou aconselhamento em inúmeros médicos, alquimistas e autoproclamados milagreiros, cada um prometendo remédios para suas enigmáticas enfermidades. O que torna a condição de Carlos clinicamente intrigante é que seus sintomas eram tão graves e díspares que os profissionais médicos do século XVII não tinham a compreensão necessária para interpretar suas observações.
Especialistas associaram sua condição a várias explicações, desde possessões demoníacas a retribuições divinas, sem saber que estavam observando o ápice de um dos experimentos genéticos mais severos da história. Após a morte de Carlos, em 1º de novembro de 1700, aos 38 anos, uma autópsia foi solicitada pela primeira vez para um rei, devido às circunstâncias misteriosas e às imensas implicações políticas. Normalmente, os reis eram enterrados com seus segredos a salvo, mas essa morte exigiu explicações. A autópsia foi realizada ao amanhecer pelos médicos mais competentes de Madrid. Suas descobertas, registradas em relatos que lembram ficção científica, revelaram o corpo de Carlos como um compêndio de impossibilidades, condições tão extremas que os médicos contemporâneos continuam a questionar a exatidão dos relatos históricos. Notavelmente, este relato do Carlos espanhol se cruza com um enigma ainda mais cativante. A 480 km de distância e 15 anos antes, outro monarca chamado Carlos II faleceu em circunstâncias enigmáticas. Carlos II da Inglaterra reinou por 25 anos, enfrentando peste, incêndios, turbulências políticas e persistentes desafios ao seu trono. Em contraste com seu homólogo espanhol, o Carlos inglês era famoso por sua saúde vigorosa, apreço por atividades físicas e entusiasmo lendário pelas indulgências da vida. Ele era um defensor da ciência, um dos fundadores da Royal Society e um homem que se orgulhava de sua sede intelectual. No entanto, sob a imagem pública de bem-estar e vigor, Carlos II estava envolvido em experimentos clandestinos que eventualmente lhe custariam a vida. O Carlos inglês construiu um laboratório escondido no porão do Palácio de Whitehall, onde passou inúmeras horas realizando experimentos alquímicos. Seu principal fascínio era pelo mercúrio, o metal líquido mistificador que os alquimistas acreditavam conter o segredo para transformar metais comuns em ouro. Sem que Charles soubesse, suas experiências químicas brutas estavam gradualmente lhe causando danos por meio de uma das substâncias mais mortais reconhecidas pela humanidade. As primeiras manifestações foram leves, tremores nas mãos, que ele atribuiu à idade, distração durante as reuniões do conselho e ocasionais falas arrastadas, que os cortesãos ignoraram educadamente. No entanto, à medida que o mercúrio se acumulava em seu organismo, os sinais tornaram-se inegáveis. Em 2 de fevereiro de 1685, Charles sucumbiu durante seus rituais matinais, gritando de dor enquanto as convulsões o dominavam. Os médicos reais foram chamados com urgência, mas o que descobriram confundiu seus conhecimentos médicos. Os sintomas do rei eram diferentes de tudo o que já haviam encontrado, e seus remédios se provariam quase tão perigosos quanto a própria doença. Os 3 dias seguintes testemunharam tormentos médicos que fariam os médicos contemporâneos estremecerem. Médicos sangravam Charles persistentemente, extraindo vários litros de sangue com base na suposição de que isso expeliria fluidos corporais nocivos. Eles aplicavam xícaras aquecidas em sua pele, causando bolhas extensas que, presumiam, estavam removendo toxinas. Eles o obrigavam a ingerir eméticos que provocavam vômitos e diarreia intensos. No entanto, o mais perturbador nos últimos dias de Charles não eram os procedimentos médicos dolorosos que ele suportou. Era o segredo oculto que ele levou para o leito de morte, uma revelação tão politicamente volátil que permaneceu oculta de muitos de seus súditos por séculos. Enquanto Charles morria, ele pediu algo que surpreenderia a nação protestante que ele governou por mais de 2 décadas. Em uma cerimônia meticulosamente planejada e realizada em estrita confidencialidade, o monarca que havia apoiado a Igreja da Inglaterra durante todo o seu reinado estava prestes a revelar suas verdadeiras convicções. A revelação no leito de morte de Charles criaria repercussões na história inglesa para as gerações futuras, mas o assunto urgente em questão era a autópsia subsequente. As descobertas dos médicos dentro do corpo de Charles marcariam o primeiro caso registrado de envenenamento industrial moderno, embora sua importância só fosse reconhecida 3 séculos depois. 2 monarcas, 2 autópsias, 2 conjuntos de descobertas que questionariam tudo o que o mundo médico pensava saber sobre a anatomia humana. No entanto, apenas uma delas escondia um segredo tão perigoso que teve que ser sepultado junto com o próprio corpo. A autópsia de Charles e ida à Inglaterra começou poucas horas após sua morte, realizada pelos mesmos médicos reais que o atormentaram com seus tratamentos durante seus últimos dias. O que eles descobriram dentro de seu corpo ofereceu as primeiras pistas para um enigma que não seria completamente decifrado até o século XX. O exame do cérebro de Charles revelou indícios cruciais. Um volume anormal de fluido em seus ventrículos cerebrais, um sintoma reconhecido pela medicina moderna como indicativo de envenenamento por metais pesados, foi encontrado nele. No entanto, os médicos do século XVII não tinham o conhecimento necessário para interpretar essas observações. Eles registraram diligentemente achados como acúmulo anormal de fluido, vasos sanguíneos dilatados e tecido cerebral descolorido. O que eles não conseguiam entender na época era que estavam observando os efeitos físicos da exposição prolongada ao mercúrio. Todas as manhãs que ele passava em seu laboratório clandestino, aquecendo mercúrio em cadinhos abertos, ele inalava, sem saber, vapores invisíveis que entravam diretamente em sua corrente sanguínea e se concentravam em seu cérebro.
Os tremores, a desorientação e as convulsões que marcaram seus últimos dias eram todos característicos de envenenamento por mercúrio. No entanto, levaria mais 300 anos para que a ciência médica estabelecesse essas correlações. A autópsia de Charles revelou uma descoberta impressionante sobre seu cabelo. Há alegações não comprovadas de que amostras de cabelo de Charles apresentaram altos níveis de mercúrio quando testadas com métodos contemporâneos. No entanto, nenhum registro definitivo foi divulgado. Alguns pesquisadores especulam que a obsessão de Charles pela alquimia, especificamente pelo mercúrio, poderia ter exacerbado os sintomas indicativos de envenenamento, embora provas sólidas de autoexperimentação sejam em grande parte especulativas. No entanto, o envenenamento por mercúrio foi apenas uma peça do quebra-cabeça. O verdadeiro segredo que Charles levou para o túmulo era muito mais politicamente perigoso do que qualquer problema de saúde. Enquanto jazia em seu leito de morte, ciente de que seu reino protestante jamais toleraria o que ele estava prestes a revelar, Charles planejou meticulosamente o engano mais habilmente executado na história real inglesa. O monarca visitou seu irmão James, Duque de York, e deu instruções que precisavam ser executadas com a máxima discrição. Todos os servos do palácio foram dispensados e os aposentos foram trancados com 2 fechaduras. Um evento se desenrolou que escaparia ao Parlamento, à Igreja da Inglaterra e à população inglesa. O padre John Huddleston, um padre católico que havia resgatado Carlos durante a Batalha de Worcester, foi secretamente admitido nos aposentos do rei por passagens secretas. O homem que ajudara Carlos a eludir as tropas de Cromwell 34 anos antes era agora requisitado para uma missão perigosa. No quarto real mal iluminado, frequentado apenas pelos cortesãos católicos mais leais, Carlos II revelou suas transgressões, renunciou à sua fé protestante e foi aceito na Igreja Católica Romana. O rei, que havia mantido o domínio anglicano por 25 anos, deu seu último suspiro como um convertido ao catolicismo. Suas verdadeiras convicções religiosas foram reveladas em seus momentos finais. As ramificações políticas foram imensas. Caso os súditos protestantes de Carlos soubessem de sua conversão secreta ao catolicismo, isso poderia ter desencadeado outra guerra civil. As memórias traumáticas da opressão católica sob a Rainha Maria permaneceram vívidas na mente dos ingleses, e a apreensão em relação ao controle papal sobre a monarquia foi um fator dominante na política do século XVII. A cerimônia de sua conversão foi marcada por grande drama. Enquanto o padre Huddleston se esforçava para entregar a Carlos a hóstia consagrada, ela se alojou na garganta do rei. Foi preciso buscar água para ajudá-lo a engolir, e testemunhas oculares relataram que ele murmurou ao padre: "Você salvou minha vida 2 vezes, primeiro meu corpo, depois minha alma." O segredo foi mantido com a máxima discrição por séculos, com os historiadores só o descobrindo muito mais tarde. Não havia indícios de conversão religiosa nos registros oficiais, e os bispos anglicanos que oficiaram o funeral de Carlos permaneceram alheios ao fato de estarem sepultando um monarca católico. O engano de Carlos foi tão completo que vários membros de sua própria corte ficaram alheios aos eventos de suas últimas horas. No entanto, sua conversão não foi inteiramente impulsiva. Documentos diplomáticos secretos descobertos em arquivos franceses indicavam que Carlos vinha planejando esse momento há anos. Em 1670, ele selou o Tratado de Dover com Luís XIV da França, concordando em se converter ao catolicismo em troca de ouro francês e ajuda militar. Esse tratado ocultava uma cláusula garantindo que Luís enviaria 6.000 soldados para ajudar Carlos a reprimir qualquer potencial revolta protestante após sua conversão. Por 15 anos, Carlos adiou o cumprimento desse compromisso, empregando vários pretextos para adiar sua conversão pública, embora ainda aceitasse financiamento francês. Compreendendo plenamente que declarar sua fidelidade católica colocaria em risco seu governo, ele, no entanto, não podia abandonar completamente a fé que o sustentou durante seus momentos mais difíceis no exílio. A conversão de Carlos II no leito de morte representou uma concessão à sua própria consciência. Ao morrer como católico, ele poderia evitar as repercussões políticas de governar com tais crenças, mas ainda assim atender às suas necessidades espirituais e salvaguardar sua sobrevivência política. Este foi um intrincado jogo de engano real, permitindo-lhe satisfazer tanto suas inclinações religiosas quanto seus instintos políticos de autopreservação. Simultaneamente, na Espanha, o exame post-mortem de Carlos II revelou anomalias médicas que deixaram os médicos perplexos por séculos. O relatório do médico-chefe, escrito meticulosamente em latim, detalhava condições que pareciam contradizer as leis biológicas humanas. De acordo com os resultados da autópsia, seu coração foi descrito como do tamanho de um grão de pimenta, um detalhe que continua a suscitar debates entre cardiologistas contemporâneos sobre sua veracidade. Apesar de um coração incapaz de funcionar em dimensões tão reduzidas, Charles conseguiu viver 38 anos com essa condição. O que tornou isso ainda mais intrigante foi a alegação de um médico de que não havia uma única gota de sangue, possivelmente um exagero ou uma representação simbólica de sua anemia grave ou colapso circulatório. Essa descoberta, considerada implausível por muitos historiadores, foi descartada como exagero ou interpretação errônea.
No entanto, análises genéticas recentes das aflições da linhagem Habsburgo propõem que a autópsia revelou anormalidades nos órgãos reprodutivos de Charles, com um testículo descrito como negro como carvão. Teóricos modernos levantam hipóteses sobre potenciais condições intersexuais, mas não há consenso médico. A descoberta mais inquietante foi guardada para o final. Os médicos encontraram o crânio de Charles cheio de água ao examinar sua cabeça. Hidrocefalia, uma condição presente durante a vida de Charles, causava continuamente dores de cabeça, dificuldades cognitivas e convulsões que o afligiram por toda a vida. A pressão do fluido acumulado teria sido insuportável, transformando cada dia em uma luta contra dores intensas. O relatório da autópsia espanhola concluiu com uma avaliação médica que beirava o impossível. O rim continha 3 grandes pedras, os intestinos estavam putrefatos e gangrenados, os pulmões estavam corroídos e todo o seu corpo apresentava sinais de decomposição que pareciam ter ocorrido antes da morte. Essas descobertas eram tão extremas que contradiziam tudo o que os médicos do século XVII acreditavam sobre a anatomia humana. Como uma pessoa poderia suportar danos tão extensos aos órgãos? Como um coração tão pequeno quanto um grão de pimenta poderia continuar funcionando? Como o corpo poderia continuar sem sangue? Séculos depois, a genética moderna revelou os resultados devastadores e a extensão da endogamia dos Habsburgos em Carlos II da Espanha, revelando não apenas doente, mas também o produto final de um teste genético que levou a biologia humana ao seu limite máximo. No entanto, uma descoberta em sua autópsia foi considerada alarmante demais, politicamente perigosa demais para ser incluída em registros oficiais. Essa revelação oculta foi guardada nos arquivos do Vaticano, ainda classificada e acessível apenas a alguns historiadores médicos, presos ao sigilo quanto ao seu conteúdo. O que poderia ter sido tão aterrador a ponto de exigir séculos de ocultação? Que descoberta poderia superar um corpo sem sangue ou um coração do tamanho de um grão de pimenta? A verdade revelada na intersecção entre medicina, política e crença religiosa estava oculta na autópsia de um rei espanhol, ameaçando os próprios pilares da monarquia divina. O segredo supremo oculto no exame post-mortem de Carlos II não estava relacionado aos seus órgãos ou sangue, em vez disso, desafiava o princípio fundamental da própria realeza. Após a investigação final do cérebro, os médicos desenterraram algo que, se tivesse sido revelado, teria minado o direito divino dos reis. O tecido cerebral continha uma narrativa que se opunha a tudo o que a Igreja Católica defendia em relação à linhagem real e aos governantes ungidos por Deus. Enterrados profundamente na matéria cerebral, eles encontraram indícios de anomalias estruturais significativas que ultrapassavam a hidrocefalia previamente documentada. Apesar de graves problemas de desenvolvimento cerebral, tão significativos que neurologistas contemporâneos os considerariam incompatíveis com a consciência humana típica, este monarca governou um império por 35 anos. O enigma era quem havia orquestrado a política espanhola por décadas se as capacidades cognitivas do rei estavam prejudicadas. As respostas emergiram de um estudo meticuloso dos registros palacianos que acompanhavam o relatório da autópsia. Há evidências indicativas de que as decisões de Carlos eram frequentemente influenciadas, e às vezes controladas, por seus conselheiros e familiares, levantando questões antigas sobre seu verdadeiro poder. Os indivíduos que controlavam o reinado da Espanha eram aqueles que orquestravam o trono, mantendo habilmente a fachada de proficiência real enquanto o império se deteriorava. Eles adornavam Carlos com trajes reais, colocavam-no em seu trono para exibições públicas e guiavam o discurso que ele deveria proferir durante os eventos cerimoniais. O direito divino dos reis era meramente uma grande charada teatral, no entanto, o que torna essa revelação tão politicamente volátil, mesmo hoje, é que o Vaticano esteve envolvido na manutenção desse engano por anos. Autoridades da Igreja estavam a par da condição de Carlos desde sua juventude, participaram da ocultação e sustentaram seu governo, ao mesmo tempo em que percebiam que a Espanha estava sendo governada por um fantoche mentalmente debilitado. Os resultados da autópsia tinham o potencial de revelar não apenas o falso reinado de Carlos, mas o dilema mais amplo de como vários outros monarcas europeus poderiam ter sido manipulados de forma semelhante. Se o indivíduo desprovido de raciocínio lógico pudesse deter a coroa espanhola, o que isso implicava sobre a validade do poder real em toda a Europa? É por isso que as descobertas mais incriminatórias da autópsia de Carlos foram ocultadas nos arquivos do Vaticano, categorizadas sob as mesmas diretrizes de privacidade dos textos religiosos confidenciais. A Igreja Católica não podia arriscar reconhecer seu endosso ao monarca cujo intelecto era tão debilitado que não conseguia compreender os princípios fundamentais de governança. O engano foi além das evidências médicas. Registros do reinado de Carlos revelam uma estratégia deliberada de engano, com o objetivo de mascarar a verdadeira extensão de sua incapacidade. Artistas da corte foram instruídos a retratá-lo de maneiras que minimizassem suas anormalidades físicas. Retratos oficiais apresentam um rei que parece meramente melancólico, em vez de gravemente incapacitado. Trocas diplomáticas revelam que embaixadores estrangeiros tiveram encontros breves e cerimoniais com Carlos, orquestrados para evitar conversas substanciais. Nos casos em que conversas prolongadas eram necessárias, ministros assumiam o papel de falar em nome do rei,
fingindo interpretar seus desejos enquanto Carlos permanecia em silêncio e olhava distraidamente para as paredes. O mais triste dessa farsa era que Carlos aparentemente tinha uma vaga compreensão de suas próprias limitações. Funcionários do palácio se lembravam de suas perguntas sobre por que as pessoas o olhavam de forma estranha ou porque ele não conseguia se lembrar de conversas de poucas horas antes. Seus breves momentos de lucidez foram supostamente preenchidos com perplexidade e constrangimento em relação à sua condição. No entanto, o aparato político da monarquia absoluta não podia admitir essas verdades sem comprometer sua própria estrutura. Se os monarcas reinavam por mandato divino, então foi decisão de Deus que Carlos governasse a Espanha, independentemente de sua condição mental. Desafiar essa noção minaria todo o conceito de monarquia hereditária, que manteve a Europa unida naquela época. A conversão clandestina de Carlos, da Inglaterra, ao catolicismo parece trivial quando comparada a essa revelação espanhola. Essa revelação foi além da fé pessoal e mergulhou na essência da própria autoridade política. Demonstrou que um império com milhões de súditos poderia ser administrado por alguém incapaz de compreender o conceito de governança. Estudos contemporâneos de dados genéticos dos Habsburgos corroboram o que aqueles médicos do século XVII suspeitavam, mas não conseguiam compreender completamente. A extensão da endogamia na linhagem de Carlos havia produzido uma pessoa que era essencialmente um beco sem saída genético, o ápice de séculos de reclusão reprodutiva que ultrapassavam os limites da sustentabilidade da biologia humana. A análise cromossômica de 1700 revela a calamidade genética abrangente que antes seria inconcebível. Charles, o indivíduo em questão, abrigava inúmeras cópias de genes recessivos que, em circunstâncias normais, não coexistiriam em uma única entidade. Seu DNA estava tão debilitado que cada célula de seu corpo lutava contra a sua programação inerente, levando à sequência documentada de falências de órgãos, conforme demonstrado na autópsia. No entanto, foi o dano cerebral, que emergiu como a descoberta mais proeminente, que esposo. Engano central embutido na monarquia absoluta. Essa condição genética suscitou questões profundas e inquietantes sobre as raízes da monarquia e se o princípio do direito divino poderia resistir às verdades intransigentes da biologia humana. O rei, que impunha lealdade inabalável a seus súditos, não conseguia compreender o próprio conceito de autoridade. Essa realidade oculta continua oculta nos arquivos do Vaticano, uma verdade perigosa demais para ser admitida mesmo 3 séculos depois. A autópsia de Carlos II da Espanha não revelou apenas implicações médicas, revelou as contradições inerentes à própria regra hereditária, que alguns consideram perigosa demais para revelar, mesmo séculos após sua morte. Naquele aposento do Palácio de Madrid, as velas bruxuleantes lançam luz não apenas sobre a anatomia real de Carlos, mas também sobre as sombras que o poder descontrolado projeta sobre a própria verdade, e os limites que as sociedades podem percorrer para preservar ilusões reconfortantes sobre a autoridade e legitimidade. Tanto Carlos II da Inglaterra quanto Carlos II da Espanha foram enterrados com segredos que ameaçavam os alicerces de suas épocas. Apenas um segredo entre eles foi considerado perigoso o suficiente para ser eternamente ocultado. Foi secretamente guardado, onde sussurra persistentemente fatos inquietantes sobre a autoridade, genética e a compulsão da humanidade em reconhecer o governo divino.